Bom, então no tutorial de hoje a gente vai aprender como fazer uma microinteração, ou seja, são essas animaçõezinhas assim que servem para dar um feedback melhor para o movimento, para prevenir o erro, para que a usabilidade fique melhor, né? Então, se eu estiver olhando aqui, vai ter uma série de pequenas transições. Isso a gente pode ver alguns princípios, algumas guidelines no Material Design. Eu vou deixar o link na descrição, a gente tem que cuidar algumas coisinhas. Primeiro, no Material Design, que é o material oficial da Google para desenvolvimento de aplicativos, a gente vai ter uma série de princípios de movimento. Então, um deles é basicamente a questão do natural easing, ou seja, que ela acelera um pouco mais no início e desacelera. Então o processo de aceleração é mais rápido do que o de desaceleração. Isso faz um easing mais suave, mais elaborado, mais bem feito. Aqui a gente tem a microinteração que a gente vai simular. Então basicamente o que a gente vai fazer é interpretar essa microinteração. O que acontece aqui? A gente enxerga que na realidade esse card já está pronto. Ó, se eu pausar aqui, ó, o card já está montado. Então são dois movimentos. Um movimento é esse movimento em curva e o outro movimento é o da máscara. Né? Então a gente está revelando só um pedaço da foto e quando roda a animação, essa foto se expande. Bom, a microinteração ela tem um objetivo. Ela é muito interessante porque ela trabalha com vários princípios de animação, princípios de user interface, de usabilidade. Então, dentre todas as regras que as microinterações trabalham, tem um princípio. Ela tem que ser rápida, são poucos frames, e ela tem que ser objetiva. Ela tem que ter como a gente chama na animação, um bom staging. Ou seja, ela tem que ser... Todos os elementos têm que convergir para reforçar aquela ação, para que ela seja rápida e objetiva. Senão vai acontecer isso aqui, que o próprio Google, no material mais embaixo, vai ter lá o do don't, isso aqui. Então, que é uma animação muito confusa, eu não sei muito para que eu olho. Tá no clima da microinteração, mas não é uma boa microinteração. Aqui a gente já tem um exemplo bem mais interessante. Bom, o que a gente vai fazer é usar o After Effects para criar uma microinteração, para trabalhar no mesmo modelo. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu vou começar com uma composição, uma nova composição, que ela vai ter 1080. Vou soltar aqui o quadradinho, porque é uma composição específica por 1080, pode ser 30 quadros, uma duração de 2 segundos. Vai ser bem rápido. Cor de fundo, posso deixar preto. Ok. Então 1080 por 1080, 30 quadros por segundo. Ok, então ele criou a composição aqui. Mas eu não quero enxergar esse fundo, eu clico aqui nesse quadradinho agora, estou enxergando em transparência. Bom, agora a primeira coisa é fazer o card. Para o card, eu vou desenhar o retângulo, que pode ocupar toda a área. Eu até vou começar aqui, camada, novo, sólido, branco. Ok, então tem um fundo branco. Eu vou pegar aqui e vou criar duas barrinhas. É importante de selecionar para ele não criar uma máscara. Eu vou criar duas barrinhas como se fossem aquelas marcações de texto. E vou botar uma cor aqui, um cinza bem clarinho, levemente azulado. Ok. Vou copiar para baixo, então eu clico aqui nesse layer, Ctrl D, copio ele um pouquinho para baixo, Shift. Posso diminuir um pouquinho aqui para ficar um pouquinho mais igual. Beleza, então tem uma simulação. E pela referência que a gente tem do Google, metade desse quadro vai ser, um pouco mais que a metade dele vai ser uma paisagem. Então vamos procurar essa paisagem. Para procurar a paisagem a gente pode vir no Pexels. O Pexels, para quem tem algum... free, né? Então, simplicidade legal, todas as fotos do Pexels são livres para qualquer uso pessoal ou comercial. O único problema aqui do Pexels é que essas imagens, obviamente, vão ser usadas por muita gente. Então, se a gente quer uma imagem exclusiva, a gente tem que trabalhar diferente. Mas, no caso aqui, eu vou selecionar essa imagem aqui e vou fazer o download. Tá? Fez o download lá, vou importar. Importar, arquivo,
Vou procurar lá nos downloads, está ali. E importei a imagem. Agora eu vou pegar essa imagem e vou jogar na minha composição. Aqui direto aqui em cima para já entrar centralizada. S para controlar a escala, S. Vou diminuir e vou encaixar lá em cima. Ó. Vou diminuir mais até encostar aqui na lateral. Eu tenho isso aqui. Ok, vou pegar esses dois aqui, vou puxar um pouquinho para baixo. E com isso, basicamente, eu tenho o meu card. Tá? Então essa é a montagem do layout do card. Se eu olhar aqui no Material Design, está mais ou menos na mesma proporção. Bom, o que eu tenho que fazer agora é criar uma máscara animada que vai estar olhando só a paisagem e que vai abrir e ocupar toda a composição. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar tudo isso que a gente criou e vai bloquear, para não correr o risco de estragar sem querer. Agora a gente vai pegar aqui a ferramenta retângulo, vai clicar e arrastar com Shift para ter certeza que ele está fazendo um quadrado e vamos soltar. Bom, esse retângulo aqui, tá? Ele está aqui em cima. Ó, preenchimento, opacidade estava meio baixa aqui no meu, vou deixar 100% e vou botar uma cor bem forte, só para vocês enxergarem bem o que está acontecendo. Agora eu vou arredondar um pouquinho o cantinho dele, porque mesmo nos cantos quadrados normalmente é levemente arredondado, e aqui eu tenho a versão miniatura. O que eu tenho que fazer agora com isso? Eu tenho que fazer com que isso aqui se expanda e ocupa todo o card. Então eu vou dar aqui 10 frames de tempo de leitura e vou ligar os 3 reloginhos aqui do retângulo. Então conteúdo, retângulo, caminhos do retângulo, eu vou ligar os 3. Vou andar 10, 12, então vamos dizer assim, do 10 ao 22, no frame 22, eu vou aumentar isso aqui para que ele fique com 1080 por 1080. Deixar 1070 só para dar uma folguinha, tá? E na posição eu vou puxar ele bem para o meio e bem para baixo, de forma que ele fique bem ocupando exatamente o quadrado. Tem 10 pixels de folga. E no arredondamento eu vou aumentar também. Quer dizer, na realidade eu vou deixar ele aqui pequeno. Vou voltar lá para o início e vou arredondar mais o início. Vou fazer o contrário. Eu vou deixar com que no início ele seja mais arredondado, para dar uma cara mais de miniatura. E quando ele anda, ele se espalha. Então, se a gente fizer a configuração correta, tamanho, posição e arredondamento nos dois keyframes, ele deve estar com o tamanho correto. Essa barrinha aqui é o tempo de preview. Eu vou diminuir um pouco para 1 segundo e vou apertar o 0 do teclado numérico. Então tem um movimento acontecendo aí. Já está interessante, mas eu quero que esse movimento fique melhor. Por quê? Porque uma das coisas que a Google insiste é nisso aqui, que é o Natural Easing, né? Então o easing que ele começa, acelera mais no início e desacelera de uma forma mais lenta. Então para a gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte: a gente seleciona os 3, que estão agora, pelo tipo de keyframe, a gente já sabe que isso é uma transformação linear. Se eu quero transformar numa easy, ou seja, numa curva de aceleração ou desaceleração, só para deixar isso bem claro, vou pegar aqui o gráfico do tamanho, vou clicar aqui para abrir o gráfico. Deixa eu mudar aqui para gráfico de valores. Então ele é uma linha reta, ou seja, a velocidade é constante. Vou sair do gráfico, vou selecionar os dois keyframes, todos os keyframes que estão aqui, que são essas bolinhas azuis, e vou apertar F9. Agora esses caras aqui viraram easy. Como é que eu sei disso? Vou clicar só na tamanho,
Vou clicar no gráfico. Agora ele é uma curva. Bom, o simples fato de eu trocar de linear para easy já vai dar um resultado melhor. Um pouco mais suave. Mas se eu quiser um resultado bacana, eu vou selecionar esse cara aqui do tamanho, vou vir para cá para habilitar o gráfico e vou trocar o gráfico. Em vez de ser o gráfico de valores, eu vou trocar para o gráfico de velocidade, que é o de aceleração. Então eu vou selecionar este keyframe da frente e vou puxar ele para trás. Ele vai fazer isso. Esse é o gráfico de acelera rápido, desacelera devagar. É o gráfico de aceleração. Eu vou fazer os três. Vou botar para facilitar o cursor aqui para ser uma referência de quanto ele vai estar com o pico. Vou clicar aqui e vou puxar até o pico ficar igual ao outro. Ó. Eu vou puxar nesse aqui. Esse aqui, como o valor está diminuindo, ele fica invertido. Agora eu vou ter um movimento mais natural de acordo com... Então, o movimento do clique é bem rápido, mas ele desacelera mais suave, a gente consegue perceber melhor essa transição. Bom, agora a gente vai aprender uma coisinha para fazer a máscara. Então, o que eu consegui aqui? Eu consegui que este retângulo vermelho estivesse mostrando só a paisagem e depois do clique ele se expande e mostra toda a cartela. Bom, para isso, só que não é isso que eu quero que esse vermelho se transforme numa máscara, né? Como que eu transformo o vermelho numa máscara? Mais uma bem simples nesse caso é usar um modo de mesclagem que tem no After, mas que não tem no Photoshop, que ele é um modo de mesclagem bem bacana. Como é que a gente acessa os modos de mesclagem? A gente clica aqui embaixo, onde a gente pode trocar de modos para switches, né? Para opções. Então eu vou clicar aqui nos modos e vou clicar nesse modo de mesclagem e vou trocar para Alpha Stencil, ou seja, ele vai considerar o alpha, ou seja, o recorte, alpha é igual a recorte, como stencil, ou seja, um recorte do contorno. E agora, como mágica, está parado. Mas isso é só o card parado, é a transformação que acontece dentro do card. Para mim acabar essa microinteração, eu preciso jogar essa transformação do card dentro da composição de uma interface. Bom, vou criar agora a composição. Essa composição que a gente criou aqui, ó, eu vou vir aqui, composição, que é essa aqui, composição, configurações da composição, vou botar o nome de card, só para ficar mais organizado. E agora eu vou botar aqui uma nova composição que vai ser a interface. Vou pegar, vou botar a altura 1920. Então, largura 1080, altura 1920, ou seja, o formato Android padrão. Bom, agora que eu tenho a minha interface no formato Android padrão, eu vou baixar, já está lá no Pinterest, tá? Essa imagem aqui eu preciso baixar, que é a imagem da interface, o fundo da interface de um Android padrão, que eu tirei inclusive lá do Material Design, só transformei num JPEG. Então, eu vou importar isso, que eu já baixei, e vou jogar aqui. Para que ela se ajuste bem, que ela ficou com a metade do tamanho, porque o Pinterest reduz, Ctrl Alt F. E aí ele se ajusta ali. Não está com a melhor das resoluções, mas só para ambientar. Vou pegar aqui o card e vou jogar em cima dessa interface. Então o que eu tenho é isso, ó, a transformação do card. Só que só a transformação do card não é o suficiente, eu preciso que ele faça aquele movimento em curva. Qual o movimento em curva? Esse aqui, ó. Este movimento aqui em curva. Bom, então para isso eu vou deixar o card já formado. Vou diminuir um pouco a escala dele, que ele está colando demais. Eu já fiz com a largura máxima, vamos deixar aqui com os 80% do tamanho. Acho que ficou legal. E para que ele fique mais visível nesse fundo quase branco, eu vou colocar um efeitinho de sombra, né?
Então, para isso eu venho na camada, estilos de camada, sombra projetada. Ficou muito forte, eu abro aqui as opções da sombra projetada. Eu vou ter aqui a opacidade, eu vou passar para 40. E o tamanho, que eu vou considerar 10. Então ficou bem mais suave, até vou considerar 30 aqui. Então ficou suave, mas a gente já consegue ter a leitura do card. Vamos ver como é que ficou. Aí, eu já consigo perceber o card bem melhor. Agora, para que faça o movimento corretamente, eu vou vir nesse tempo aqui de 1 segundo que o card já está montado e vou habilitar as réguas. Então, exibir, mostrar réguas, ou o velho e bom Ctrl R. Vou puxar, clicar aqui nessa régua e clicar para baixo, que ele vai criar uma linha guia aqui, ó. E nessa vertical eu vou clicar e arrastar também. Aí eu tenho duas linhas guias. Por que colocar essas linhas guias? Para auxiliar no processo, saber onde é que vai ficar. Vou voltar lá para o card. Eu sei que eu comecei a animação no frame 10 e terminei no 22. Então no frame 22 eu vou fazer uma animação de posição, P de posição, e aí ele já abre o keyframe de posição. Clico primeiro keyframe na posição inicial, volto até o frame 10, onde ele está diminuído no formato só da paisagem, e vou clicar e arrastar para cá até esse cara encostar aqui, bem no cantinho. O que aconteceu? Ele está indo reto. Ele está indo reto e o card está se abrindo mais rápido do que ele está subindo. Bom, para a gente ajustar isso, a gente vem aqui. Eu vou trocar a cor só para vocês enxergarem bem as linhas. Vou botar um vermelho. Ó, aqui dá para enxergar melhor. Ó. Esse card aqui, ó, tem um vetor. Eu posso pegar essa aresta desse vetor e puxar. E essa bolinha aqui para cá. Então com isso eu tenho um movimento em arco, né, que é um dos princípios da animação, só que eu tenho um problema de timing ainda. Por que no momento que ele está crescendo o card antes da hora, fazendo com que pareça que ele está indo abaixo da linha aqui, ele foi bastante abaixo da linha na realidade. Porque esses keyframes que estão aqui, que a gente acabou de criar, esses dois keyframes, eles estão com a interpolação linear ainda. Então, para a gente transformar de linear em easy, ou seja, com as curvas, eu aperto F9. Agora, de novo, mudou, ficou aquele formato de ampulheta, assim, ampulheta. Então, agora eu já tenho o easy. Só que o easy não é o mesmo easy que a gente botou dentro do card, porque a gente fez o easy assimétrico. Para isso, a gente vai ter que editar novamente a curva. Então eu clico aqui nas curvas, seleciono aqui e puxo o easy para trás. Ó. Agora eu tenho um pico de transformação, que eu posso puxar um pouquinho mais até... Aí, já estou no limite. E aí ele vai subir. Vamos ver? Agora já foi direto. Mais um ajustezinho aqui mínimo. Aí. Agora sim. Agora eu posso tirar minhas réguas. Porque eu tenho a minha microinteração funcionando no mesmo sistema, com os mesmos princípios do que o exemplo da Google. Então isso é muito importante se a gente quer, por exemplo, mostrar o conceito de uma interação para uma equipe de programação, o pessoal que está trabalhando com a interface. Nem sempre a animação a gente vai usar direto assim, né? Mas entender esses princípios ajuda bastante no processo de explicar para a equipe de desenvolvimento, ou até, se for no caso de jogos, poder animar direto dentro da Game Engine para conseguir esses resultados. Então, o objetivo da aula de hoje era mostrar um pouco do processo de construir uma microinteração.